Senhores, vamos lá então? Fazendo uma retomada aqui, tá? Nós estamos estudando competência, né? Estamos estudando competência dos tribunais. Vou reproduzir aquele quadro aqui, tá? Para nós darmos sequência, tá ok? Ok, pessoal? Vamos lá? Competência do Supremo Tribunal Federal. Competência do Supremo Tribunal Federal. Nós já explicamos esse quadro aqui, né, esse primeiro bloco aqui, mas eu vou fazer uma retomada para terminarmos a competência do Supremo Tribunal Federal. Quem é o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, ele é a Suprema Corte. É o tribunal maior do Brasil. Pronto. Quem é julgado aqui? Você vai dividir a competência do Supremo em crime comum e crime de responsabilidade. O crime pode ser, o Supremo, melhor dizendo, tem competência para julgar só crime comum ou também crime comum e de responsabilidade. Crime comum ou de responsabilidade. Eu já sei o que é crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade são aqueles crimes que impõem uma sanção política, não é isso? O sujeito vai perder o cargo, que nem a Dilma, e pode até suspender os direitos políticos, que nem fez com o Fernando Collor. Fernando Collor perdeu o cargo e suspendeu os direitos políticos. A Dilma perdeu o cargo e não suspendeu os direitos políticos. É um crime de responsabilidade. Quem condenou a Dilma? Foi o Supremo? Não, foi o Senado Federal. Exatamente por causa disso aqui, ó. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar só em crime comum, só em crime comum. É como se a Constituição falasse assim: o Supremo, você não tem nada a ver com essas autoridades quando elas praticarem crime de responsabilidade. Sai fora, Supremo. Quem tem competência é o Senado ou a Câmara. Presidente, vice-presidente, senador, deputado federal, ministro do STF, PGR, Procurador-Geral da União. Essas autoridades, quando praticarem crime comum, são julgadas pelo Supremo. Quando praticarem crime de responsabilidade, são julgados pelo Senado, exceto o deputado federal, que em crime de responsabilidade é julgado pela Câmara. E aí nós partimos para outra, que é isso aqui, né? Crime comum e de responsabilidade. Expliquei isso aqui ou não? Então tá. Em crime comum, ó, crime comum e responsabilidade. Porque cuidado, hein? Se cair para você, sobre a competência, indica a alternativa correta. O Supremo Tribunal, letra A, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar crime de responsabilidade. Falso. Ele não tem competência para julgar crime de responsabilidade dessas autoridades. Porque dessas autoridades, ele só julga crime comum. Mas o Supremo tem competência para julgar crime comum e de responsabilidade, crime comum e responsabilidade, quando praticado por uma dessas autoridades que nós estudaremos. Ministro de Estado. Isso não expliquei, né? Então, pode copiar. Ministro de Estado. Ministro de Estado cometeu um crime comum. Lembra do José Dirceu? José Dirceu na época do mensalão. Porque José Dirceu rodou também agora, só com o Moro, não foi? Só que José Dirceu já tinha rodado lá no mensalão. Quem condenou José Dirceu? Supremo Tribunal Federal. Porque ele praticou um crime comum. Ministro de Estado, em crime comum ou de responsabilidade, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Você colocar um asterístico. Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Tá certo? Quando fala comandantes, são os oficiais, não. É um da Marinha, um do Exército e um da Aeronáutica. É o 01, é o comandante.
A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não tem o comandante? O Exército tem o seu comandante. É um general, é o 01. Tá bom? 2 asterísticos para ele, que vai ter uma observação lá. Membros dos tribunais superiores, ó, tribunais superiores. Olha o S aqui, ó. Superior, 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 superior. Esse povo, os ministros do STJ, do TST, do STM, TSE, quando praticar crime comum ou de responsabilidade, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Por que você fez isso? Eles sobem para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Tranquilo. Membros do Tribunal de Contas da União, TCU, membros do Tribunal de Contas da União. Quando praticar crime comum ou de responsabilidade, Supremo Tribunal Federal. Tranquilo. Os senhores sabem que teve um do TCU que caiu na Lava Jato. Está sendo investigado lá no Supremo por crime comum. Tá? Chefes de missão diplomática de caráter permanente. Chefes de missão diplomática de caráter permanente. Tem pegadinha aqui, tá, pessoal? Vamos dizer para os senhores que os diplomatas são julgados pelo Supremo em crime comum ou de responsabilidade. Falso. É só o chefe da missão diplomática. Quem é chefe da missão diplomática? Embaixador. Tá certo? Por exemplo, embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Tem uma embaixada do Brasil lá. Praticou um crime. Ele é julgado no Supremo Tribunal Federal. Tá bom? E aí vem a observação. Você vai colocar o primeiro asterístico e o segundo asterístico. Isso aqui eu já expliquei para os senhores ou não? Não. Então vamos lá. Por que eu coloquei o primeiro asterístico aqui e 2 asterísticos aqui? Então você vai colocar uma observação aí. Observação 1 e depois a observação 2. Vamos lá? Em crime de responsabilidade, em crime de responsabilidade, em crime de responsabilidade, praticado por ministro de Estado, praticado por ministro de Estado, em conexão com o presidente ou vice-presidente da República, em conexão com o presidente ou vice-presidente da República, será julgado pelo Senado. Será julgado pelo Senado. Vírgula. Com autorização da Câmara dos Deputados. Com autorização da Câmara dos Deputados. Vamos entender isso aqui, senhores? Olha só. Ministro de Estado praticou crime comum? Quem que processa? Supremo. Ministro de Estado praticou crime de responsabilidade? Quem que processa? Supremo. Porque é crime comum ou de responsabilidade. Agora você vai fazer o seguinte, ó, depende, hein? Porque se o ministro de Estado praticar um crime de responsabilidade, junto com o presidente, isso aqui é conexão. Quando fala em conexão, é junto com o presidente ou vice-presidente. Presidente ou vice-presidente é julgado por quem em crime de responsabilidade? Senado. O presidente puxa o ministro para ser julgado com ele no Senado. Por isso que você escreveu. Em crime de responsabilidade, praticado por ministro de Estado, em conexão. O que é conexão? Junto. Pega a Dilma, pessoal. A Dilma não foi processada pelo Senado? Foi. Imagina os senhores que, junto com a Dilma, também fosse processado um ministro de Estado. O ministro de Estado também seria processado em crime de responsabilidade pelo Senado. É uma exceção, porque ministro de Estado, em crime de responsabilidade, é pelo Supremo.
exceto se estiver junto com o presidente ou vice-presidente. Ok? No dia lá, nós vimos que a Dilma, existiram 2 momentos. Um na Câmara dos Deputados, onde os caras iam lá e falavam assim, ó, pela minha sogra que está assistindo, não falava? Pela minha filha que vai... Não falava? Eu voto sim. Senhores, ele estava fazendo o quê? Julgamento da Dilma? Não. Autoria serve o mesmo para o ministro de Estado que tiver em conexão. Se tivesse um ministro de Estado junto com a Dilma, né, as pedaladas fiscais também foram praticados pelo ministro da Fazenda, por exemplo, ou do Planejamento. Ela está junto, ele estaria junto. Ia ter lá uma votação. Primeiro, pela minha sogra, voto sim na Dilma. Entendeu? Pelo o meu avô que faleceu há 250 anos atrás, eu voto sim para o ministro de Estado. Ia estar assim também. Olha o que os caras podem cobrar em você na prova. Sobre a competência, indica a alternativa correta. Letra A. O processo contra ministro de Estado em crime de responsabilidade exige autorização da Câmara dos Deputados. Falso. Só exige se estiver em Pronto. Segundo asterístico. Segundo asterístico está tratando dos comandantes, ó. O segundo asterístico é dos comandantes. Vamos lá. Em crime de responsabilidade, é a mesma redação, só que tem um detalhe diferente. Em crime de responsabilidade, em conexão com o presidente / vice, ou presidente e vice-presidente, crime de responsabilidade, em conexão com o presidente ou vice-presidente, os comandantes, aí você coloca assim, os comandantes do EB, do Exército, Marinha ou Aeronáutica, são julgados pelo Senado. São julgados pelo Senado. Dispensando-se autorização da Câmara. Dispensando-se autorização da Câmara dos Deputados. Dispensando-se autorização da Câmara dos Deputados. Senhores, e aí, o que virou? Olha que interessante. Ministro de Estado, junto com o presidente, tem que passar por aquele negócio lá. Ah, eu voto sim, eu voto não. Comandante do Exército, Marinha e Aeronáutica é julgado pelo Senado, mas não precisa. Então, imagina os senhores que, junto com a Dilma, também caiu o comandante da Marinha. Ia ter uma votação para a Dilma na Câmara e ninguém ia votar no comandante. Mas os dois, no segundo momento, seriam processados lá no Senado. Ok? A diferença do ministro para o comandante, quando em conexão, é só que para o ministro exige autorização. Para o comandante não exige autorização. Onde que se tirou isso? Aqui, é uma interpretação da Constituição Federal. Olha o que diz a Constituição Federal, você precisa anotar, só prestar atenção. Ó. Compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Porque presidente e vice-presidente em crime comum vem para cá. Irresponsabilidade vai para o Senado. Vírgula. Né? Cadê? Bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza. Que natureza? Responsabilidade. Conexo com aqueles, em conexão com o presidente e o vice-presidente. Matamos. Aí vem a exigência de autorização. Compete privativamente à Câmara, que é aquele negócio. Ó, eu voto sim, eu voto não. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Esqueceram aqui de quem? Dos comandantes da Marinha. Por isso que fala, comandante da Marinha entra aqui e sai da autorização. Ok? Fechamos, então, competência do Supremo Tribunal Federal. Você vai ter que decorar isso aí, tá bom? Competência do STJ. Isso aqui, ó,
competência do STJ. Quem que é processado no Superior Tribunal de Justiça? Governador de crime comum, você vai de novo colocar, ó, em crime comum, você vai colocar crime comum, STJ, então, STJ, eu tenho a situação de crime comum. Esse é o mais fácil que tem, porque só uma pessoa vai para o STJ em crime comum apenas. Governador de Estado. Aí, ó. Governador de Estado é julgado pelo STJ. Não é isso? Governador de Estado é julgado pelo STJ. Não entendi. Caiu, né? Então, cai muito essas aí, né? Senhores, imagina os senhores que o Pedro Táxi pratica um crime de responsabilidade. Vou citar um crime de responsabilidade que de vez em quando ele está batendo na trave para praticar. Todo mês tem que passar o dinheiro do MP. Tem que passar o dinheiro do Tribunal de Justiça. Porque Ministério Público, pessoal, ele não arrecada dinheiro. Tribunal de Justiça não arrecada dinheiro. Quem que arrecada o dinheiro? O Executivo. Todo mês tem que passar parte deles. Essa parte chama duodécimo. Senhores, a Constituição Federal fala que se o governador, se o presidente, não passar o duodécimo do MP, até o dia 20 de cada mês, pratica crime de responsabilidade. De vez em quando, falta. Ele alega que não tem dinheiro, e agora? Estou negociando o duodécimo. Você pode ver que de vez em quando sai na imprensa. Está negociando o duodécimo, está negociando o duodécimo. Porque ele sabe que se não passar, ele pratica crime de responsabilidade. Muito bem. O governador praticou um roubo. Roubo é crime comum ou de responsabilidade? Crime comum. Ele é julgado no STJ. Agora, se o governador praticar um crime de responsabilidade, porque não passou o dinheiro do MP, né? Até o dia 20 de cada mês, ele é julgado por onde? Coloca aí, então. Crime de responsabilidade. Em crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. O governador é julgado em crime de responsabilidade. O governador é julgado por um tribunal especial. O governador é julgado por um tribunal especial. Ok? Professor, e se colocar assim, sobre a competência indica a alternativa correta? Letra A. Em crime comum, o governador é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Até aqui está certo? Sim, vírgula. Sendo que em crime de responsabilidade, será julgado pela Assembleia Legislativa. Falso, não é pela Assembleia, é pelo um tribunal especial. Esse tribunal especial, ele é composto de 5 desembargadores, 5 deputados e o presidente do TJ. Então, se é composto de 11 membros, sendo 5 desembargadores, 5 deputados e o presidente do TJ. Tá? Crime comum e de responsabilidade, no STJ, que é julgado em crime comum e de responsabilidade. Olha lá, ó. Desembargadores dos tribunais de justiça, TRF, TRT e TRE. Olha aqui, ó. Esse povo daqui, ó, isso aqui são desembargadores, ó, desembargadores. Praticaram um crime comum ou de responsabilidade, não interessa. Eles vêm para cá, ó. Vem todo mundo ser julgado pelo STJ. Se você verificar, os daqui sobem para o STF e os daqui sobem para o STJ. Nada de subir para o TST, nada de subir para o STM, nada do TSE. Vem para o STJ. Você é desembargador aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Praticou um crime comum. Nós tivemos aqui, por exemplo, teve um aí, uns 2, 3 anos, que ele foi condenado por venda de sentença. Ele foi condenado onde? Aqui no STJ. Tá certo? Membros dos tribunais de contas estaduais e municipais, TCE e TCM. Na verdade, não fala nem Tribunal de Contas Municipais, né? Fala Conselho de Contas Municipais.
É proibido criar hoje, mas aqueles que já estavam criados à época da Constituição Federal permaneceram, não é isso? Membros do TCE, ou Conselho de Contas Municipais, ou Tribunal de Contas Municipal, para onde existe o Tribunal de Contas Municipal, a competência em crime comum ou de responsabilidade é no STJ. Como assim? Ó? Nós tivemos aqui no Mato Grosso, por exemplo, ó, Humberto Bosaipo. Humberto Bosaipo, ele era conselheiro do TCE. Entendeu? O Ministério Público denunciou, ele foi ser processado no STJ. Membros do MPU, membros do Ministério Público da União, ó, membros do MPU, aí vem a pegadinha. Membros do MPU que oficiem perante tribunais. Membros do MPU que oficiem perante tribunais. Sobre a competência indica a alternativa correta. Nós estamos falando de competência do STJ. Letra A. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar todos os membros do Ministério Público da União. Falso. Somente uma parte deles. Membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Que tribunais? Olha aqui, pessoal. Isso aqui é a primeira instância, ó. Isso aqui não é tribunal. Tribunal é esse pessoal daqui para frente, ó. Membro do MPU que é processado no STJ, só se ele oficiar no tribunal. Mas sabe o que é oficiar? É mais ou menos assim, ó. Vamos pegar o Ministério Público Federal, que é do MPU. Ministério Público da União tem o Ministério Público Federal. O pessoal que está sendo processado na Lava Jato, quem que acusa? Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, ele é dividido, o pessoal dele, a carreira dele é escalonado em 3 níveis. Nós temos os subprocuradores gerais da República, subprocuradores gerais da República. Nós temos os procuradores regionais da República. E nós temos os procuradores da República. Ó. Você fez concurso para o Ministério Público Federal. Você entra como procurador da República. Depois, você, de um certo tempo, 10, 12, 15 anos, você passa para procurador regional da República. Depois de uns 120 anos de serviço, você passa para subprocurador-geral da República. É mais ou menos isso, tá certo? Ora, você passou para procurador da República, você acha que você vai fazer audiência onde? Direto num tribunal? Negativo. Quando fala oficiar, ó, o procurador da República, aqueles caras que dão entrevista lá, Lava Jato, eles são procuradores da República que oficiam perante juiz federal. E quem é o juiz federal? Sérgio Moro. Juiz federal. Como assim, ó? No dia da audiência do Lula, vai estar um cara fazendo pergunta para ele. O cara está oficiando. Ele vai na audiência, vai no interrogatório dos réus, faz os documentos, manda para o juiz. Isso que é oficiar. Justiça Federal, juiz federal não é tribunal. Juiz federal é a instância número 1 da Justiça Federal. Beleza. O pessoal depois, com os tempos de serviço, ele é promovido para PRR, Procurador Regional da República. Esses caras não vão mais lá no Sérgio Moro para fazer audiência. Eles já vão para um tribunal. Eles vão fazer audiência no Tribunal Regional Federal. Opa! Se essa galera aqui praticar um crime, porque eles oficiam perante tribunal, eles serão julgados no Superior Tribunal de Justiça. É isso, ok? Tá? Oi? Esse aqui oficia onde? Esse aqui oficia no Superior Tribunal de Justiça. Se ele praticar um crime, como ele oficia no superior, e fala que oficiar em tribunal, ele vai ser julgado no próprio STJ. Porque ele não pode subir, porque só sobe para o Supremo o chefe do MPF. E quem que é o chefe do MPF? Procurador-Geral da República. Esse Procurador-Geral da República é processado no Supremo. Por isso que, ó, a questão, sobre a competência indica a alternativa correta. Todos os membros do Ministério Público que atuarem perante tribunais serão julgados no Supremo. Falso. Só vai para o Supremo um cara, Procurador-Geral da
República. Claro, porque olha lá. Ó. Olha lá. Ó. Em crime comum, Procurador-Geral da República. Mas quem é você, Procurador-Geral da República? Ele é o chefe do Ministério Público Federal e ele acumula função, ele é o chefe do Ministério Público da União. Tá certo? Aí você fala assim, ó, mas fica esquisito, esse cara faz audiência todo dia aqui, pratica um crime e vai ser julgado aqui mesmo. Exatamente. Exatamente. Tá? Isso aqui não, ele faz audiência todo dia aqui, vai ser julgado, ele vai ser julgado no outro tribunal. A Constituição Federal tem que ser interpretada do jeito que ela vem escrita. Na Constituição Federal, falou que a competência do STJ não é para julgar os membros do Ministério Público que atuam só. A competência para julgar os membros do Ministério Público que atuam, que oficiam em tribunais. Ele não falou tribunal inferior ou superior, basta ser tribunal. STJ é um tribunal? É. O ideal era os daqui ser julgados no STF, mas não, tá bom? Competência do Tribunal Regional Federal, agora, ó, competência do Tribunal Regional Federal. Quem que é julgado no TRF? Primeira coisa, quem é o TRF? Tribunal Regional Federal, o Brasil tem 5, tá? Com proposta de criação de mais 4, tá bom? O Tribunal Regional Federal, ele é o órgão de segunda instância da Justiça Federal. Se perguntar para você, quem é o TRF? Você vai dizer, é o órgão de segunda instância da Justiça Federal. Entendeu? O Sérgio Moro está aqui, ó. Quem que é o chefe, o tribunal que está sobre ele? Tribunal Regional Federal. Beleza. Quem é julgado no TRF em crime comum, será julgado pelo TRF o prefeito. Senhores, crime comum. Porque daqui a pouco nós temos comum e de responsabilidade. Só prefeito. Ah, então fica fácil. Mas sabe como que eu vou gravar? Eu gravo assim, ó. Presidente, governador, prefeito. Beleza, brilhante. Presidente vem para cá, governador para cá, prefeito para cá. Isso mesmo. Não são 3 chefes do executivo? Prefeito, governador, presidente. Na dúvida, se você gravar isso, está valendo. Aí você só vai verificar que neste nível aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Prefeito pode ser julgado aqui, aqui ou aqui. Aqui, aqui ou aqui. Prefeito vai para o Tribunal Regional Federal se ele praticar um crime comum. Desde que esse crime comum seja um crime federal. Desde que o crime comum seja um crime federal. Tá? Como assim? Ó? Imagina, senhores, que o prefeito, ele tem uma fazenda. E ele é prefeito, ele tem uma fazenda. O fiscal do IBAMA vai lá lavrar um auto de infração na fazenda do prefeito. Ele chega para o fiscal e oferece dinheiro. Ele praticou um crime federal. Ele vai ser julgado onde? Tribunal Regional Federal. Tá? O prefeito praticou um crime eleitoral. Ele vai ser julgado onde? No TRE, isso mesmo. O prefeito praticou um crime que não é federal, que não é eleitoral, é um crime estadual. Ele vai ser julgado onde? No TJ. Então, o prefeito, você vai guardar dele o seguinte, quando cair envolvendo o prefeito, você vai dizer o seguinte, quem que julga prefeito? Vai, depende. Pode ser o TJ, pode ser o TRF, ou pode ser o TRE. Em regra, é o TJ. Mas pode ser o TRF, pode ser o TRE. TRE se for crime eleitoral. TRF se for crime federal. E TJ se for crime estadual. Claro que nós estamos falando crime comum, cara. Porque crime de responsabilidade, quem julga prefeito são os vereadores. Estou falando de crime comum. Crime de responsabilidade vai ser julgado pelos vereadores. Beleza? Tá? Olha o que diz
A súmula, tudo que isso aqui, pessoal, está na súmula 702 do STF. Porque olha só, você não precisa copiar, só prestar atenção. A competência do Tribunal de Justiça, lendo e passando aqui, a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se à competência da Justiça Comum Estadual, crime estadual, vírgula. Nos demais casos, crime federal e crime eleitoral, nos demais casos, a competência originária caberá aos respectivo tribunal de segunda instância. Qual é o respectivo? Quando ele fala respectivo, é o tribunal paralelo, tribunal no mesmo nível do TJ. TRF, TRT e TRE. O problema é que prefeito nunca vai ser julgado no TRT, cara, porque o TRT não tem competência criminal. O prefeito praticou um trabalho escravo, ele vai ser na TRF, porque mesmo envolvendo trabalho, TRT para nós não vale nada no direito penal, porque esse povo aqui só mexe com direito trabalhista, causas trabalhistas, tá bom? Crime eleitoral, TRE, já falei, e vem a súmula do STJ falando sobre o prefeito. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. Vem caindo muito em concurso. Prefeito que desvia a verba federal será sempre julgado pelo TRF. Falso. Mas não é crime federal? Nem sempre. Se a Prefeitura de Cuiabá, pega a Prefeitura de Cuiabá, fez um convênio com a União e recebeu aí 10 milhões. No convênio tem uma cláusula, deverá prestar conta perante o TCU. Opa! Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. TCU não é federal? Então, se no convênio, estiver estipulado que a prestação de conta vai ser no órgão federal, desviou, Justiça Federal. Se na verba federal, no convênio, estiver estipulado que vai prestar conta perante TCE, competência da Justiça Estadual. Então, fique esperto. Verba federal, depende. Prestação de conta em órgão federal, TRF, se não, TJ, tá? E aí, pessoal, em 2017, senhores serão policiais, não serão? Imagina o seguinte, que você está lá em São José do Xingu. São José do Xingu, tá certo? São José do Xingu tem como capital Confresa. Não é isso? Ninguém vai... Você está em São José do Xingu, se quem for para o São José do Xingu, se ele tiver um pouco de esforço, tiver um pouco de fé, não vai entrar em depressão. Não vai entrar. Mas, se não, ainda mais se for piolho de shopping e tal, lá tem cerca de 1.100 pessoas. Entendeu? 1.100 pessoas. Hã? Se tiver, não sei, deve ter, né? Acabamos de anular, o meu escritório acabou de anular uma transferência, uma remoção de uma escrivã para lá. Mandaram, não sei se viram na internet, está lá. Justiça anula transferência de escrivã, porque nós alegamos que houve nulidade. Porque tiraram ela da capital, e mandou lá para o fim do mundo, que é São José de Xingu. Não tirou da capital Cuiabá, não. Tirou de Novo São Joaquim. Ela estava em Novo São Joaquim, que já é um pouquinho maior, tem cerca de 1.800 habitantes, mas já é maior, tem 4 ruas asfaltadas, tem um supermercado, tem 2 açougues, tem toda uma estrutura para o ser humano viver. Manda ela para São José do Xingu, que tem uma rua asfaltada, entendeu? Uma praça com banheiro. Está de sacanagem? O tribunal anulou, tá certo. Você está lá de serviço. Problema deles, porque nós falamos que não tinha interesse público, porque eles tiraram uma escrivã de lá e mandou para Confresa. E tirou um daqui, um de Novo São Joaquim, e mandou para lá. Por quê? Então, não tem interesse público, senão não podia ter tirado de lá. Nós provamos que tem perseguição.
perseguição, tem perseguição. Na verdade, ela batia de frente com o delegado, e o delegado se bateu de frente. Ontem ainda estava na corregedoria, né? E aí nós chegamos à seguinte conclusão. Sabe o que está acontecendo? É que os delegados, muitos delegados ainda são antigão. Eles não aceitam a questionamento de vocês que são da geração Y, né? É que você fala assim, não, isso aqui, antigamente o delegado falou, isso aqui não é madeira, pô, isso aqui é pedra. O escrivão olhava, chefe, é pedra mesmo, e é pedra da boa, não era assim? Chega hoje para o escrivão, meu irmãozinho, e fala que isso aqui é pedra. Que pedra, chefe? Por que isso é pedra? Onde que está escrito que isso é pedra? Entendeu?